faria com que a ideia era o time jogar mais ou menos como 2019, com a Arrascaeta pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita, 2 jogadores na frente mais rápidos, no caso não tinha o Gabigol, então tinha o Vitinho como atacante junto com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique definitivamente com o Rogério joga na posição onde ele rende mais, com o Domenech ele era um ponta esquerda correndo ali pela margem do campo, ali próximo à linha lateral, né, com outras funções, aparece muito mais na área, tem muito mais chance, perdeu muitos gols também, é verdade, né? Falhou nas finalizações. O cuidado do técnico nas declarações sobre essa questão é evidente, ele não vai criticar os jogadores, ainda mais agora conseguiu sua primeira vitória, mas me parece óbvio que ele tem consciência de que o time falhou muito dos arremates, né? Mas de fato o ponto positivo que criou, e por que o ponto positivo é esse? Porque contra o São Paulo na quarta-feira, o Flamengo fez um primeiro tempo estrategicamente bom. O Flamengo anulou as jogadas do São Paulo na maior parte do tempo. O Fernando Diniz passou o tempo ali, 45 minutos à beira do campo reclamando. Tem que jogar. E o time dele não estava jogando, só que era arame liso. O Flamengo criou nada no primeiro tempo, no jogo inteiro praticamente, né? Contra o São Paulo. Então tinha um domínio, um controle do jogo, anulava as jogadas do adversário, bloqueava as opções de passe na saída de bola do São Paulo, mas não criava. Hoje, claro, o adversário é mais fraco, mas criou. O adversário é mais fraco que, bem ou mal, ganhou do Palmeiras, empatou com o Inter do Cudê, empatou com o São Paulo em Curitiba, ou seja, o Curitiba teve lá os seus momentos do campeonato, né? E o Flamengo na semana passada foi muito mal e empatou com o Atlético Goianiense, que é melhor que o Curitiba, mas também não é essa coisa toda. Então era um jogo que pela eliminação de quarta-feira e pelo placar agregado no confronto com o São Paulo, que foi um vexame para o Flamengo, evidentemente é um jogo que tinha os ingredientes aí um pouco tensos, né? Mas fez um gol de saída, depois o Arrascaeta errou ao não mergulhar de cabeça, tentou fazer com o peito um gol, logo na sequência poderia ser 2-0 já ali, mas jogou muito bem o uruguaio, né? Vai recuperando o ritmo de jogo. Vitinho jogou bem, participou do gol do Arrascaeta, deu passe para a conclusão que gerou no gol do René, né, o segundo. Agora poderia ter sido um placar muito maior. E esse gol no final até tem um ponto que eu acho que é positivo, esse gol, que foi a falha de novo do Léo Pereira, também do Tuller. Então evita aquela história de o Flamengo não tomou gol. Se não tomou gol, mas continua sendo uma defesa que foi até mais segura contra um ataque que é inferior ao do adversário de quarta-feira, que foi o São Paulo, mas que no final conseguiu marcar o seu gol. Ou seja, o Flamengo continua com problemas sérios no sistema defensivo. Eu acho que, tirando o jogo do Atlético Paranaense, Goianiense, eu acho que o Flamengo teve bons momentos em todos os jogos do Rogério, coisas legais para tirar. No jogo do Maracanã contra o São Paulo, acho que o time jogou bem em boa parte, mas perdeu muitos gols como hoje, tomou um gol, o gol da derrota foi fruto de uma grande irresponsabilidade do Hugo, o nome daquilo é irresponsabilidade, né? Na minha opinião Hugo e Lincoln sabotaram o Rogério e o Flamengo nos 2 primeiros jogos. Não de propósito, mas sabotaram. Um goleiro que dribla na pequena área, entrega a vitória ao adversário, e o centroavante que deixa a perninha ao invés de chutar a bola para dentro do gol, quando ele tem uma chance aos 45 do segundo tempo num jogo que sua equipe atua mal, né? Então isso já prejudicou bastante o começo do trabalho dele, mas o Flamengo fez uma partida interessante contra o São Paulo no Maracanã. O primeiro tempo a estratégia foi boa no Morumbi, mas com essa grave deficiência de não conseguir produzir claras situações de gol. Hoje ao contrário, hoje com 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo tinha 12 situações claras de gol. 12, 8 no primeiro tempo e 4 criadas nos primeiros minutos do segundo tempo, coisa avassaladora. Isso foi positivo. Características do time de 2019 de fato se apresentaram. O time intenso, criando, pressionando e definindo mais rapidamente as jogadas, procurando logo definir as jogadas e não trocando passes de forma interminável. O Coritiba também facilitou um pouco as coisas, porque tomou um gol na saída, tentou várias vezes sair para o jogo, né? E aí os espaços apareceram. Poderia ter sido uma goleada, um placar bem mais elástico, mas acho que foi uma atuação mais tranquilizadora para um jogo importante, como o Vitor já falou, contra um Racing que vem aí de uma sequência muito ruim, 4 derrotas seguidas, 10 gols sofridos e um gol marcado, embora o jogo de terça-feira, evidentemente, seja uma outra situação, outra competição, a equipe acaba se organizando de outra forma, mas também tem desfalques, e o Rogério não falou do Felipe Luiz, que também deve voltar na partida de terça-feira. Provavelmente voltará, ele não citou, mas é outro jogador que está sendo preparado para esse jogo. Então, o time do Flamengo contra o Racing provavelmente será o time da final da Libertadores, com o Isla no lugar do Rafinha e uma zaga diferente daquela que era formada por Rodrigo Caio, que não volta ainda, e Pablo Mari, que também ainda machucado, só que lá na Inglaterra. Não sei se ficou bom agora, ainda não parei para estudar o jogo de amanhã, mas estava machucado até outro dia. Então, deve ser esse o time, o que significa jogar na Argentina com um time mais forte e possivelmente com a volta do quarteto, no caso, que não joga há meses, né? Desde agosto, eu acho, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e o Bruno Henrique.
E até porque, né, Paulo Calçade, a grande atuação de hoje foi pautada principalmente pelas grandes atuações desses caras que representaram tanto no ano passado, no ano de 2019. Arrascaeta, Bruno Henrique, o Vitinho, que não era titular do time, mas foi importante, jogou bem o Gerson, enfim. Aí o Rogério Ceni diz que, de certa forma, ele estava já acostumado a montar o time do Fortaleza parecido com o que via no Flamengo do Jorge Jesus. Será que, diferentemente do que fez o Domi quando chegou e quis cravar, quis assinar um outro jeito de montar o time do Flamengo, será que o Rogério Ceni pode trazer de volta, buscar trazer de volta um pouco do que foi o Flamengo do Jorge Jesus? Pode ser, Paulo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pelo seguinte, né? O que é o time de determinado treinador? O time de determinado treinador, seja do Rogério Ceni, de Jorge Jesus, do Domi, de qualquer um, tem a personalidade, as ideias, o estudo, a experiência, o dia a dia, os treinamentos, a forma de treinar, a metodologia, e a liderança e a capacidade do treinador de passar tudo isso e convencer seus jogadores para atuar de determinada maneira. Então, assim, não dá para simplesmente pegar como se fosse um modelo, um vestido numa vitrine, um terno, e você pedir para alguém, dá para fazer um parecido? Ali você tem toda a alma, não é, do treinador dentro de campo. Eu acho que é possível, em termos de movimentação, aí entram ideias bem distantes de jogo. Então, o time do Jorge Jesus era um time que permitia movimentação intensa, era um time que, quando o Flamengo tinha a posse de bola, ele se movimentava demais e ele criava situações de passe para vários jogadores, principalmente quando ele estava atacando a linha defensiva do adversário. Então, se o Rogério for por esse caminho e conseguir, está perfeito. E não tem... Gente, ninguém precisa criar uma assinatura diferente para o Flamengo para dizer que é o oposto ou não seguir o caminho do Jorge Jesus. O Flamengo precisa seguir o caminho das vitórias. Então, quem pudesse, o Rogério conseguir reconstituir aquele Flamengo que brilhava com o Jorge Jesus e a análise for a seguinte: nossa, como é parecido, ponto para o Rogério, que mesmo assim é um grande trabalho. É como se fosse simples, né? Reproduz aquele time. Pô, com grandes jogadores, né? E com grandes jogadores que nem todos estão na fase do Flamengo do Jorge Jesus. Quem se deu melhor nessa foi o Jorge Jesus, não tem a dúvida. Sempre será lembrado, ai, que saudade do Jorge Jesus. E a gente não sabe como estaria o Flamengo hoje nas mãos dele. Talvez estivesse melhor, mas ninguém pode garantir, né, que estaria. Mas acho que o Rogério, com o trabalho, ele falou na coletiva, isso é muito importante. Esta semana sim, são alguns dias, eu trabalhei a saída, a defesa. E é assim, você não consegue ter um ciclo um pouquinho mais longo para fazer um trabalho completo, não é? A defesa, o meio de campo, o seu ataque, como isso se coordena e se junta, buscar posicionamentos novamente que já levaram o time ao sucesso. Ele só trabalhou um ponto, tentar melhorar a defesa. Isso é muito pequeno, mas é o que a maioria tem, né? A falta de tempo. Aí a falta está sobrando para todo mundo. Pois é. Agora, essa questão dos gols perdidos, o Rogério mesmo disse, né? Primeiro olhou para trás, para a defesa, para depois pensar na frente. Mas tem de ser uma preocupação, até porque a temporada está andando, né, Vitor Birner? E isso tem sido a tônica, não foi só hoje não foi só com o Bruno Henrique. Hoje o exemplo foi o Bruno Henrique, mas o Mauro citou o gol absurdo desperdiçado pelo Lincoln, que poderia ter dado a vitória, daria possivelmente contra o Atlético Goianiense. As chances desperdiçadas pelo Flamengo, Gabigol, principalmente no primeiro tempo contra o São Paulo lá no Maracanã, que poderia ter mudado um pouco a história do mata-mata, deste confronto na Copa do Brasil. É importante um olhar atento, detalhado para esses gols, essas chances que o Flamengo está perdendo, e já que é para comparar com o Flamengo de Jesus, o Flamengo vencedor do ano passado, aquele Flamengo era muito mais letal, né? Criava muito e marcava muitos gols. Eu concordo, mas eu não vejo isso como uma preocupação de fato. Você tem que ter atenção com isso, porque, em primeiro lugar, você tem que criar mais chances claras. Tudo bem que hoje o Coritiba jogou mal, o trio de zaga do Coritiba não tinha nenhuma coordenação, os jogadores estavam perdidos.
né? O meio-campo não dava o combate direito, como a gente viu, por exemplo, nesse lance. Mas, de qualquer maneira, o primeiro passo é você criar muitas chances. E recuperar os jogadores tecnicamente. Dali em diante tem uma segunda questão, que não existia no passado. Partindo do princípio que o Willian Arão joga, né? São dois zagueiros, o Ilharão, e é difícil o Ilharão sair da equipe, porque eu não vejo nenhuma dupla de zaga do Flamengo, desculpe, tão consistente como a do ano passado. Mesmo com o Rodrigo Caio voltando, ela pode funcionar bem, mas eu acho que não vai chegar no nível que a gente viu na última temporada, né, com o Mari. Você tem 5 jogadores de alto nível, 6 jogadores de alto nível para 5 vagas. Essa é a grande questão. Então, Arrascaeta e Everton Ribeiro tendem a jogar, né? São os caras que jogam pelos lados com mais facilidade, e o Gerson tende a jogar por dentro. Esse tem 3 vagas, né? Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Eu acho que só essa disputa entre eles, mais a melhora da parte física, mais o treinamento e mais o volume de chances aumentando todos os jogos, sendo o time criando várias chances, vai criar uma seleção natural e o nível vai subir nas finalizações. Eu não consigo imaginar um time que tem tantos jogadores de qualidade, 3 caras especiais na frente, o Bruno Henrique hoje perdeu muitos gols, tendo dificuldade em achar uma dupla que não consiga construir. E se o Arrascaeta jogar mal, em algum momento, o Bruno Henrique vai para o lado esquerdo e fica um Gabigol e Pedro na frente. Quer dizer, o Flamengo tem muitas alternativas num nível altíssimo. Então eu acho que isso vai se resolver naturalmente. A questão para mim é mais o sistema de jogo. Hoje o gol tomado, na única finalização do Curitiba, isso foi pouco citado, ele é uma repetição do que aconteceu em alguns gols do São Paulo. Porque o passe sai do meio de campo, tudo bem que o time já tinha sido completamente modificado, não era a equipe principal, o time principal não permitiu isso, mas de novo sai um passe do meio de campo, de novo o jogador pode correr atrás da dupla de zaga e essa bola ela tem que morrer no meio de campo. Não pode ter essa aposta na corrida, com o passe saído rasteiro por ali, contra a dupla de zaga do Flamengo. Quando o Rodrigo Caio voltar, que tem mais velocidade, esses lances tendem a surtir menos resultados para os adversários. Mas mesmo assim, esse passe não pode sair dali. Agora, Rogério chegou há 10 dias, não sei exatamente quanto tempo, é impossível imaginar que tudo esteja resolvido. Hoje, pelo menos, o time já caminhou bastante, já conseguiu ser coletivamente mais forte do que era com o Domi e do que foi nos outros jogos com o Rogério. Agora, o Rogério acabou mexendo, né, Jean, a partir do terceiro gol. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, até mexe por atacado, saca, até para não esquecer direitinho que é o Gerson, Everton Ribeiro, Isla e Bruno Henrique de uma vez só, praticamente, né? Pensando evidentemente no jogo que já é terça-feira, um jogo importantíssimo contra o Racing, mas repito, essas mudanças foram feitas só depois de o Flamengo sacramentar a vitória, fazendo 3-0, consolidando para valer a vitória, por mais que tenha sido superior ao Coritiba durante todo o jogo. Hoje não dava para flertar com a possibilidade de não vencer, né? O Rogério tinha de escalar força máxima e contar com essa força máxima o maior tempo possível para vencer o Coritiba. Sem dúvida. Acho que, enfim, ele já tinha escalado a força máxima, né? Era uma força máxima bem menor do que a força máxima de hoje, mas ele já tinha ido com a força máxima contra o Atlético Goianiense, porque já sentia ali que era importante